Feminismo. Movimento articulado na Europa, no século XIX, com o intuito de conquistar a equiparação dos direitos sociais e políticos de ambos os sexos, por considerar que as mulheres são intrinsecamente iguais aos homens e devem ter acesso irrestrito às mesmas oportunidades destes. O movimento pressupunha já de início uma condição fundamental de desigualdade, tanto em termos de dominação masculina, ou patriarcado, quanto de desigualdade de gênero e dos efeitos sociais decorrentes da diferença sexual. Presença de caracteres femininos no homem. Machismo. Qualidade, comportamento ou modos de macho, homem. Macheza, machidão. Orgulho masculino em excesso, virilidade agressiva. Ideologia da supremacia do macho que nega a igualdade de direitos para homens e mulheres. Essas definições não foram inventadas pela gente, não. Elas foram tiradas do dicionário, mais conhecido como pai dos burros ou tira-teimas. Olá, bem-vindo ao Dicionário Feminista, o podcast que vai ajudar você a descobrir o verdadeiro significado por trás de algumas palavras tão populares que temos usados nos dias de hoje. Eu sou a Teca Carbonell. E eu sou a Júlia Presoto. A gente vai começar esse primeiro programa fazendo um combo e falando de duas palavras que dão medo, criam monstros e encerram discussões para a maioria das pessoas que não sabem muito bem como e onde encaixá-las no vocabulário. Vamos então falar de feminismo e machismo. Foi mais ou menos no final dos anos 1800 que a palavra feminismo foi pela primeira vez vista na nossa história. O francês Charles Fourier usou essa palavra para descrever a luta das mulheres pelos seus direitos. Esse foi um movimento que começou lá no início da Revolução Francesa e, claro, naquela época a palavra feminismo não tinha a mesma conotação e não carregava os mesmos conceitos pelas quais ela tem hoje. Tanto que em 1871, uma tese médica foi escrita usando o termo feminista, mas com o intuito de descrever características físicas de pacientes homens com tuberculose, que apresentavam o peito inchado, corpo magro e fraco, características físicas até então relacionadas às mulheres. Um ano depois, um panfleto publicado na França usou mais uma vez a palavra feminista, agora no intuito de classificar as mulheres participantes do movimento feminista. Infelizmente, no texto, o autor usava isso para criticar o adultério e o divórcio, mais uma vez afirmando a sociedade machista pautada no patriarcado da época. Mas ainda bem que a maravilhosa Simone de Beauvoir, desculpa se eu tô falando errado, publicou o livro O Segundo Sexo em 1949 e trazendo pra gente esse conceito maravilhoso de feminismo que a gente vê hoje e que inspirou tantos outros movimentos igualitários. Já o machismo sempre esteve associado ao patriarcado, que nada mais é do que os privilégios dos homens decorrentes da opressão exercida sobre as mulheres em uma sociedade onde o homem é o único agente de mudança. Não é à toa que antigamente era lei. Mulher não trabalha, mulher não faz nada sem autorização do marido, mulher não vota. Ju, então, depois de toda essa explicação dos termos e de onde eles nasceram, eu queria, na verdade, começar explicando o porquê desse programa, desse podcast se chamar Diário Feminista. Diário louca! Sabe o nome nem do filho. Ai, desculpa. Então, eu queria começar discutindo por que esse podcast se chama Dicionário Feminista. Ele é só pra mulher? Ele é só pra feminista? Pra quê? Pra quem que é ele? E quem somos nós que estamos fazendo ele? Não é só pra mulher feminista, né? É pra todo mundo. Eu acho que o feminismo, ele já é uma coisa que não deveria ser só para mulheres, não só para feministas. E então, a ideia é que o dicionário feminista seja para todas as pessoas entrarem nessa discussão, nesse movimento que, né, é maravilhoso. Eu acho que também é uma questão, assim, pra gente fazer um mundo mais igualitário nesse sentido, de ter direitos iguais para homens e mulheres, a gente tem que começar a interpretar as palavras, assim, também. A língua portuguesa, ela é muito machista, eu acho que é assim que as pessoas que estudam a língua dizem, porque a gente coloca artigo feminino e masculino em tudo. E aí, quando você começa a analisar, rola essa coisa de os artigos masculinos serem voltados para coisas mais, sei lá, racionais, enfim, trabalhos
mais relacionados aos homens e os femininos mais manuais, enfim. Quando você começa a investigar isso, você percebe o quanto é injusto, o quanto a nossa língua é machista. E também é pra gente parar de ter medo de falar sobre essas coisas, né? Tipo assim, por que é que a gente decidiu falar sobre essas duas primeiras palavras, feminismo e machismo? Porque as pessoas ainda têm medo, muito menos do que antigamente, mas têm medo de falar que é feminista, ou então associa muito o feminismo ao machismo, que um é o inverso do outro. Mas a gente tá aqui pra desconstruir a ideia de que pra falar sobre feminismo tem que ser difícil, tem que ser briga, tem que ser discussão. A gente tá aqui pra ter uma conversa aberta e gostosa. Exatamente, eu acho que é isso mesmo. Tipo assim, tô tentando procurar saber, mas eu tô tentando procurar saber sem ser sem ser atacade. E aí eu acho que isso é legal, acho que essa é a nossa proposta principal, trazer uma discussão de igual para igual, sem atacar, sem, enfim... vir com uma carga essa carga que a gente tem visto hoje em dia nas discussões de muita comunicação violenta, né? Justamente quebrar isso. E eu acho que, realmente, isso que você citou é muito importante do feminismo não ser o contrário do machismo, que a gente não quer que as mulheres sejam superiores, a gente quer que sejamos iguais, todos iguais. Inclusive, pra quem pensa, mas tá bom, então por que chama feminismo e você só trocou o macho por fêmea e aí ficou feminismo. E por que não é justamente o contrário? Porque, na verdade, se você for analisar direito a construção das palavras, o contrário do machismo seria femismo, não feminismo. Ai, que sábia essa tequinha. E aí, porque senão o machismo não seria machismo, seria machinismo, né? E aí, feminismo, no caso, seria... as mulheres superiores aos homens, o conceito de mulheres superiores aos homens é o feminismo. Então, agora você sabe, se você quiser conversar sobre isso, você fala que a mulher é uma femista e não uma feminista. Se você também não quiser dizer que você é a favor das mulheres serem superiores aos homens, você fala, olha, eu não sou femista, mas eu sou feminista. E tudo bom, né? Adorei. Tá ótimo. Pronto, vamos então... aprender a conversar melhor. Agora, de uma dúvida. Já que feminismo, beleza, a gente já entendeu que são direitos iguais. Por que a gente não chama, então, de igualitarismo ou humanismo, ao invés de falar assim, eu sou igualitarista, ao invés de falar, eu sou feminista? Olha, não tenho pesquisa sobre isso, mas vou dizer o que eu acho. Não! Até que eu venho cheia das pesquisas. Eu vou falar sobre minha vivência. Eu estudei bastante sobre isso na faculdade. É porque, assim, a gente não pode partir do pressuposto de que a sociedade é igual. Então, a gente já parte do pressuposto que o homem está numa realidade... Ai, como é que é a palavra? Mais privilegiada? Privilegiada, isso, privilegiada. Então, se a gente partir do igualitarismo, a gente parte do pressuposto que os homens têm que lutar a mesma luta que a gente, sendo que eles não têm... eles não sofrem o mesmo tipo de opressão que a gente, eles não sofrem... Quer dizer, eles sofrem com machismo também, mas de maneiras diferentes do que nós sofremos. Então, eu acho que parte do pressuposto, se for igualitarismo, parte do pressuposto de que a gente já é assim, já é igual. E quando a gente fala de feminismo ou machismo, a gente parte de um cenário de opressão, não é isso? Sim, eu acho que total. Eu acho que total. Até na descrição do dicionário que a gente acabou de ler, fala exatamente isso, que o feminismo é um movimento que pressupõe uma sociedade machista, pautada no patriarcado e tudo mais. Realmente, quando você substitui o termo feminista pelo humanista, você está, primeiro tirando ou desvalorizando a luta das mulheres pelos direitos iguais e, como você falou, também pressupõe que a sociedade já é igualitária, o que não é uma realidade, assim. Uhum. Então, eu acho que é bem isso, assim, você não está errado quando você diz que você prefere usar a palavra igualitarismo, mas você também não está certo, porque, por outro lado, você... eu acho que você tira toda a construção que existe de que nós não somos iguais. Tipo, eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é que assim,
sim, somos todos seres humanos, mas não somos todos iguais, porque uma pessoa que é preta e pobre, ela não tem a mesma realidade de uma pessoa branca e rica. Então, não tem como a gente classificar todo mundo dessa forma quando a gente está falando de uma luta, de uma construção social. É claro que quando a gente vê biologicamente, todo mundo é igual. Mas quando a gente vai falar de sociedade, não tem como a gente partir do pressuposto de que todo mundo é humano, porque não dá pra gente colocar todo mundo dentro do mesmo saco. E dentro do feminismo a gente já tem isso, imagina na humanidade, né? Sim. Tipo, dentro do feminismo a gente tem que fazer recortes de cor, a gente tem que fazer recorte de se a pessoa é transexual, se a pessoa... como que ela se identifica, a maneira como ela se identifica como mulher. Então, tem dentro do feminismo já tem recorte. Então, imagina na humanidade, né? Sim. Quiçá na humanidade. Porque se a história da humanidade fosse uma história que, desde o começo até os dias de hoje, fosse uma história igualitária, que todos têm direitos iguais, ninguém sofre, ninguém foi escravizado, ninguém foi proibido de votar, enfim... Ninguém foi visto como propriedade. Exatamente. Ninguém foi forçado a trabalhar ou casar com ninguém. Aí sim, tudo bem. Mas... não foi, essa é a nossa história, então a gente tem que agora fazer o nosso melhor para tentar compensar essas engasgadas, digamos assim. Bom, tá, então acho que a gente já entendeu essa parte de que estamos, então, usando o feminismo à torta direito, porque queremos um mundo igual. Mas eu queria saber, Ju, pra você, quando foi a primeira vez que você escutou essa palavra? Eu não sei muito bem a palavra feminismo, tipo, eu não me lembro como foi a primeira vez que eu vi, mas a primeira vez que eu me identifiquei como feminista foi quando eu conheci o projeto Chega de Fio Fio, que é da ONG Think Yoga hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia ela é uma coisa só. Foi, acho que 2014, por aí, porque eu estava quase me formando na faculdade, e foi uma campanha contra assédio nas ruas, era uma coisa que até hoje é uma coisa muito... que me pega muito, assim, sabe? Muito pessoal. Então, eu participei desse projeto, fui uma das pessoas que escreveu, tipo assim, era um mapa que mapeava os lugares violentos, os lugares que as mulheres sofriam violência no Brasil. E eu ajudei, assim, tipo, fui uma das colaboradoras desde o início. E meu TCC na faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo, foi sobre a Juliana, que é a criadora do Chega de Fio Fio. Então, acho que foi mais ou menos em 2014, com esse projeto, que eu me identifiquei como feminista. Ou 2013, uma coisa assim. E você? Eu não vou saber falar o ano. Talvez se eu for ver qual foi o ano que o vídeo foi publicado, eu vou saber melhor. Mas foi pelo vídeo da Jout Shout, do canal Jout Shout Prazer. Maravilhosa, recomendadíssima. O vídeo que ela fala no Tira o Batom Vermelho. Na verdade, ela não fala da palavra feminista em si. Como você falou, a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu não vou me lembrar. Mas eu acho que foi quando a sementinha foi plantada, eu sinto, sabe? Até porque na época ela nem se identificava como feminista, Exatamente. Né? Ela demorou muito porque ela mesma relata e com o passar dos vídeos você percebe que ela vai mudando o discurso dela, porque no começo ela falava assim, gente, eu não sou feminista, eu quero que todos tenham direitos iguais. A gente já descobriu, Jojo, a gente tem a solução, você devia ter falado, eu não sou femista, eu sou feminista, porque eu quero direitos iguais. Mas ela demorou, ela teve esse aprendizado, eu aprendi junto com ela, eu senti que eu também, como audiência dela, fui crescendo nesse sentido. Até o momento que, hoje em dia, eu bato no peito e falo, não, eu sou muito feminista pra isso. Aí eu já usei essa frase. Muito gostoso. Eu sempre falo isso. Eu tenho o símbolo do feminismo tatuado hoje em dia, sabe? Aonde? Eu nunca vi. É o símbolo de Lilith, na verdade. Ouvintes, pesquisem sobre Lilith, é uma história muito legal. Calma aí, desculpa. A Lilith é a esposa do... É a esposa do Lúcifer? É. Eu sou muito curiosa pra saber a história dela. É muito legal a história dela. E em 2013, 14, 15, eu tinha medo, vergonha de falar que eu era feminista, né? E a Jujut passou por isso também. Sim. Ela não queria se identificar como feminista porque era uma
coisa negativa, assim, tipo, nossa, você é feminista, você odeia os homens, você não... Como é que falavam antigamente? Ai, é tudo mal comida. Ai, meu Ai, eu Deus. ouvi isso de uma pessoa que eu conheço, tava indo viajar e eu já me identificava como feminista e eu tava começando a, tipo, aquele comichão ativista, assim, e aí ela falou isso. Ai, pra mim é tudo mal comida. Aí eu falei assim, não, eu sou feminista e eu sou muito bem comida, obrigada. Ai, meu Deus, maravilhosa! Mano, tipo, a pessoa da minha idade, sabe? Com os mesmos privilégios Sim. e acesso à informação que eu, reproduzindo esse discurso absurdo, né? Mas enfim, Sim, era outra época. Eu já essa é muito boa, essa sua dica, Ju, porque eu também já escutei falarem assim, eu tinha uma amiga que eu briguei, mas ela era meio louca, mas é porque ela era feminista. Aí eu virei e falei assim, então, eu sou feminista também, e eu não sou de ficar brigando, dando barraco. Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? Ser feminista não tem a ver com a sua personalidade. Você não precisa cumprir uma checklist de personalidade ou de frequências de transas pra poder ganhar a carteirinha de feminista. Você não transa tem. menos do que 5 vezes por mês, você é mal comida. Feminista check. Não tem, gente, não existe. Então, sinta a liberdade de falar, mas eu não faço isso e eu sou feminista. Tá tudo bem. E, Ju, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tô cheia de perguntas pra você, né? Vou fazer entrevista aqui. Júlia responde. Cara, eu posso virar pra você e falar, Júlia, você é muito machista, cara. Olha as coisas que você tá falando. Rola isso? Se eu falar isso numa conversa? Então, todas as pessoas, elas foram criadas numa sociedade machista. Então, elas naturalmente reproduzem discursos machistas. Mas elas não são necessariamente, se for uma mulher, não é machista, porque ela não se privilegia do machismo, né? Como os homens se privilegiam. É isso, né? Sim. Eu acho... É isso, professora? Estou correta? Professora Pasquale. Não, eu acho que é isso, porque a questão de você falar que uma mulher é machista é justamente isso. Você só consegue aplicar a opressão se você está na posição do opressor. E no caso do machismo, a mulher não é o opressor é o homem sobre as mulheres. Então, você falar que uma mulher é machista é errado. O que é certo dizer é que ela está reproduzindo ideias machistas. Né? Ela está reproduzindo um discurso machista. Mas não tem como uma mulher ser machista, né? Porque ela não está se aproveitando da posição de homem dela para ser melhor ou superior a outra mulher. Não, né? Você ainda reproduz? O que você reproduz de machismo? Ai, meu Deus, o que reproduz de machismo? Não, deve ter alguma coisa. Eu acho que, pra mim, eu fiz a pergunta pra você e vou responder eu mesma, né? Ai, me ajuda, porque eu quero pensar também. Pra mim, o que rola muito ainda na minha casa, eu sou casada com um homem, eu sou hétero, e o que rola muito é, tipo, eu sou a gerente da casa, e aí eu faço tudo, e não sei o que, e aí quando ele não faz, ou quando ele faz de maneira diferente do que eu gostaria que ele fizesse, tipo, meio que perde o controle pra mim, sabe? E eu vi isso muito acontecer, assim, tipo, na minha família, tipo, minha mãe falava, você não faz nada pra me ajudar, e aí quando a pessoa faz pra ajudar, aí você fala, você tá fazendo errado, só porque é do jeito dela, não é do jeito dela, sabe? Então, tem muito isso, de, tipo, é difícil pra gente, ao mesmo tempo, sei lá, perder o controle da nossa casa, mas também, ao mesmo tempo, é uma carga emocional muito grande. Então, a gente acaba meio que, entre aspas, muitas aspas, sendo confortável pra gente ser a pessoa que gerencia tudo, porque é o nosso controle. Então, eu acho que isso uma estrutura machista que ainda tem dentro da minha casa e que, pra mim, é difícil de quebrar. Eu passei bastante por isso. Em vários relacionamentos, eu passei por essa questão do gerenciamento. Depois que eu ouvi falar sobre ele, que eu consegui quebrar mesmo, assim, melhor. Eu acho que é importante, por isso que a gente fala que é importante os homens também serem aliados da luta, porque não adianta você tentar ser mais relaxada com o gerenciamento da sua casa se você é um hétero, né, ou bi, tem relacionamento com um homem, se o homem também não ajuda. Então não adianta você relaxar e aí a sua casa vira de pernas pro ar, sei lá, o mercado não tá sendo feito, a louça não tá sendo lavada e a roupa não tá sendo lavada, a casa não tá sendo limpa. Então, assim, eu acho que é um movimento que são os dois que tem que entrar nesse ritmo e conhecer e buscar. Hoje em dia, eu acho que eu sou muito... É injusto falar sortuda, porque acho que é o mínimo, né? Todo mundo deveria ter.
Que hoje eu consigo fazer essa divisão de gerenciamento legal, assim, de uma forma que ninguém se sobrecarrega. Mas foi um processo também. Durante muito tempo eu estive sobrecarregada. Mas foi fácil pra você? Tipo assim, quando seu marido falou, eu vou lavar a louça com essa esponja. Aí você fala, não é com essa esponja. É difícil, amiga. Mas eu acho que você tem que segurar na mão da feminista que é dentro de você e falar... Ele Cara, também pode fazer do jeito dele. Tudo bem. Né? Tipo assim, o prato não, sabe? Ninguém vai morrer, sabe? Não tá machucando ninguém, então deixa, sabe? Acho que é um exercício difícil, mas porque eu também cresci numa casa em que eu escutava que a mulher era responsável pela casa, pela limpeza da casa. E se alguma outra mulher entrasse na sua casa e visse que tava suja, que coisa horrível que iam pensar de você. Aí você fala assim, mas eu não moro aqui sozinha. Você pode morar sozinha, mas assim, na minha situação eu não moro sozinha. Por que alguém vai entrar e achar que a culpa é minha? Né? E pode ser que seja, vai, né? mas normalmente não é só minha, sabe? Então, assim, é difícil quebrar. É muito difícil, mas eu acho que vale a pena. Quando você consegue, você fala, que delícia, valeu a pena o esforço, o sacrifício, sabe? Mas eu acho que agora pensando sobre, que você perguntou pra mim, que atitudes machistas que eu reproduzia, né? Eu acho que eu não consigo lembrar de primeira algo que eu tenha falado pra alguém ou algo que eu tenha feito pra alguém atualmente. Antigamente, sim, mas atualmente não. Mas eu acho que voltado mais pra mim, como você falou mais de você, eu acho que o que eu faço comigo muito é achar que eu sou frágil. Eu sou mais frágil por ser mulher. E eu preciso de mais proteção por causa disso. Sendo que não é verdade, cara. A gente vê que, o quanto que o machismo pode ser tóxico. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre isso. E o homem também precisa de cuidado. O homem também tem as suas fragilidades. E eu sinto que eu me coloco nessa posição muitas vezes. E eu tenho que dar aquele chacoalhão de falar, para com isso, sabe? Você não é tão frágil assim. Já passou por muita coisa na sua vida, sabe? Então, não se faça de coitada. Enfim... situações muito específicas. Eu acho que eu só consigo pensar nisso. Eu queria muito pensar em algum caso pra me humilhar aqui, sabe? Em rede pública. Nossa, aquela vez que eu falei tal coisa, sabe? Mas eu não tô lembrando, cara. Ai, acho que a minha memória apagou. Sempre fui fada sensata assim mesmo. Mas antigamente a gente reproduzia mais, né? Nossa! Eu não vou lembrar agora, amiga, mas eu já falei... acho que eu já falei, com certeza, porque era muito melhor ter amigos homens do que mulheres. Porque mulher é competitiva, homem não. Isso por muito tempo. Homem é parceiro. E aí eu sempre procurava ficar mais próxima dos homens mesmo. Né? Meio que pensando nisso. E isso gera outro pensamento machista que é... Eu sou diferente delas. Tipo, eu sou muito cool. Eu fico com os meninos, eu sou, sei lá, você teve essa fase? Tipo, sim. Eu não cuido do meu cabelo, eu não cuido do meu rosto, eu sou, tipo, desligadona, perfeita, sabe? Eu não ligo pra essas coisas. Como se ligar pra essas coisas fosse uma coisa negativa, sim, sabe? Sim, na adolescência eu era roqueira, então qualquer coisa relacionada ao rosa, ou qualquer coisa, tipo, perfume, coisa de cabelo, qualquer coisa de beleza... pra mim era associada à futilidade, a coisa de mulher. E assim, outra coisa também que eu fazia muito era, tipo, de olhar outra mulher e criticar alguma coisa. Sempre procurar alguma coisa pra criticar. Ela tá com, sei lá, barriga de fora. Nossa, a calça ficou ruim. O cabelo dela tá horrível. Hoje em dia eu faço o contrário. Eu tento buscar algo bonito nas outras mulheres, sabe? Tipo... E eu acho que é muito mais gostoso esse exercício de procurar o bem do que procurar o mal nos outros, sabe? É muito legal, assim. Dá até vontade, assim. Eu já até pensei de, tipo, que eu acho que ia ser meio creepy se eu chegasse na pessoa e falasse assim, nossa, eu adorei o seu tênis. Com pessoas próximas você fala, mas imagina alguém na rua chega pra você. Eu acho muito legal quando alguém chega pra mim e fala assim, seu cabelo, porque meu cabelo é colorido. Ou fala, uma pessoa desconhecida fala, eu acho muito legal. Eu acho legal também, mas eu não tenho essa coragem. Eu acho que dependendo da pessoa, ela vai achar meio... a gente não sabe como ela vai reagir, né? Enfim. É um exercício muito legal pra quebrar o machismo estrutural dentro de nós. Bom, tá. Então a gente já descobriu que a gente reproduziu muitos discursos machistas, mas a gente nunca foi machista. E agora, homem pode ser feminista? Essa é tricky. Tem muita gente que fala que sim, tem muita gente que fala que não. Tem gente que fala que o homem pode ser apoiador do feminismo, mas como ele... não sei. Tem gente que fala que não. Mas tem gente que fala que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tá tudo bom. O que você acha? Muito fofa. Eu acho que
de novo, a gente colocar o homem como feminista, ele rouba de novo a cena por um lado, entendeu? E ele não sofre da mesma forma que a gente sofre as opressões que o machismo colocou durante tanto tempo sobre a gente. Então, assim, não é 100% justo você dizer que o homem é feminista. Porém, um aliado do feminismo, estaremos aceitando. Vamos estar muito felizes de receber você nos nossos braços. Mas e se for assim, tipo, somente homens numa roda falando alguma coisa e aí vem um dos homens e tem um discurso feminista? Ele pode se identificar como feminista? Tipo assim, eu acho que tem todo lugar de fala. Se tivesse uma mulher lá, ele não teria o direito de estar falando aquilo. Mas entre homens, você não acha que se ele tiver um discurso feminista ou se ele se identificar com aquilo, ele não pode ser considerado? Eu ainda acho que não. Porque, assim, por mais que uma roda... Essa é uma opinião, tá? Não tô, assim, cagando regra. Mas eu acho que... Numa roda, por mais que só tenha homens, eu acho legal que a gente tenha essa pessoa falando e trazendo essa perspectiva do feminismo. Porém, a mulher ainda é o papel. Ela ainda é a pessoa que vai conseguir falar melhor e ainda é a protagonista do movimento. Então, você falar que você, ali naquela roda de homens, é o protagonista, entre aspas, eu acho que é roubar um papel muito importante pra gente. E a gente vai estar perdendo pro homem de novo, entendeu? Mas qual que é o papel do homem no feminismo, então? Então, aí eu acho que ele entraria como um aliado. Eu acho que, assim, ele fala, gente, numa roda de homens, né? Falar, gente, que eu sou um aliado do feminismo. Eu sou aliado ao feminismo. Eu acredito nas ideias, eu luto pelos mesmos direitos e tal. Agora, eu não acho que ele poderia falar assim, porque eu sou feminista, entendeu? Essa é a forma como eu vejo, né? De novo, eu acho que nada do que a gente tá falando aqui também é algo, tipo assim, escrito em pedra, né? Você falou, morreu, não é assim. Eu acho que é legal você deixar esse protagonismo pras mulheres, entendeu? É a mesma coisa que alguém falar assim, porque mulher se sente feliz quando você faz isso. Se você não é mulher, você não tem como estar falando isso, entendeu? Se um homem vir e falar assim, porque o que a mulher quer são direitos iguais. Mas você é uma mulher pra saber o que a gente quer? Tudo bem, a gente quer os direitos iguais, mas você é mulher pra saber, pra falar com propriedade, entendeu? Da mesma forma que eu não tenho propriedade pra falar sobre a experiência das mulheres negras na sociedade. Eu não tenho... Não é o meu lugar de fala, entendeu? Então, por mais que eu seja numa roda de mulheres brancas, se eu puder trazer alguém, uma mulher negra, pra poder ser a protagonista desse discurso, eu vou preferir. Mas, claro, eu sou aliada da luta do feminismo negro. Enfim, eu acho que... Eu não sei, essa é a forma como eu vejo. Eu não sei ainda, tô em dúvida sobre essa ainda opinião. É muito polêmico, né? Porque, assim, se você for ver o que é feminismo, você vai ver que é a luta, sabe? E se tiver uma manifestação feminista e tiver homem... Sim, eles estão lá como aliados. O problema não é a presença, o problema é você falar... Por exemplo, você tá numa manifestação feminista e quem subir no palco pra falar for um homem. Não é isso que eu tô dizendo. É tipo, dentro de aquele exemplo que eu falei, dentro de um lugar que só tem homem e ele reproduz discurso feminista, eu acredito que ele está fazendo parte do movimento, ele está fazendo parte da luta, sabe? Sim, fazer parte sim. Mas eu acho que ele faz parte como um aliado e não como a pessoa que sofre a opressão e que está... falando de como é sofrer a opressão. Essa é a feminista. Eu acho que ele é um aliado que está lá pra assim, digamos, espalhar a palavra, entendeu? Mas é uma discussão sempre aberta. E também estamos abertos a comentários. Quem quiser falar o que acha também, ou o que não acha, é isso aí, né? É isso aí. Ju, acho que a gente não passa mais vergonha nas rodas de conversa quando a gente for falar de feminismo e machismo, né? Às vezes passa um pouquinho, mas tudo bem. A gente sai diva, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas o importante, acho que é aprender com os erros e aprender com as conversas, com os debates, saber o que os outros querem, escutar os outros. Mas se você que tá escutando a gente conhece uma pessoa que ainda tá passando vergonha, compartilha esse podcast com ela. E ele é altamente recomendado para grupos de família, no WhatsApp,
Por favor. Onde mais tem grupos de família além do WhatsApp? Ai, não sei, mas compartilha no Facebook que atinge essa galera. Facebook também é um lugar bom pra conversar com a família. Então, compartilha com essas pessoas que vai ser sucesso. E se tem algum outro termo que você tá passando vergonha ou conhece alguém que esteja, pode mandar pra gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail, dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando no YouTube. A gente também vai ficar mega feliz de ouvir por lá todas as sugestões e críticas e também as continuações dos debates que vocês tenham para nos oferecer. Porque nesse comecinho, no primeiro episódio, é muito importante ouvir o que as pessoas têm para falar. Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver. E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diária. Tipo eu e a Tequinha, uma parceira da outra. Que fofo! Amei! Como a gente só trabalha com fatos reais, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Eu tô fazendo aqui um movimento de aqui descrição embaixo no YouTube. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir esse podcast e tchau! Tchau!